ver um pouco mais sobre CIF e instrumentos baseados na CIF. E aqui algumas falas foram contundentes para mim, como por exemplo, a tabela brasileira de apuração do dano não aborda a incapacidade. Isso é verdade, ela é uma tabela de apuração do dano corporal, simplesmente. Então, sim, existem limitações. A conhecer a CIF é uma coisa difícil, poucos conhecem, né? Fala sobre isso há pouco tempo. Mas aí não é verdade, porque se fala sobre isso há pouco tempo, não são poucas as pessoas que conhecem a CIF. E eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Eu quero dizer que tudo que está aqui nesses slides e os links que eu coloquei aqui, eles vão estar disponíveis para vocês nesse site. E um botão que está lá embaixo, que chama Conteúdo Aberto. Então, esses slides, vocês vão ter acesso a eles. E os links, alguns dos links que estão aqui, também estão lá e vocês vão poder acessar depois. Ok? Ok? Muito bem, então, todo mundo já ouviu muitas vezes artigo 950. Vou falar sobre isso. E vamos de novo falar sobre a tabela brasileira. A própria tabela brasileira de apuração do dano reconhece no seu início que ela não aborda a funcionalidade. Ela diz isso aí. Ela está publicada, só que ela reconhece que ela é voltada para o dano de esforço físico. Não foi preparada para quantificar e qualificar a incapacidade laborativa. Quando você abre, você tem o prefácio e pode procurar lá no início que você vai ver. Se você quer saber sobre funcionalidade, não use a tabela brasileira, você procure a CIF. Está escrito isso com outras palavras, não com essas linhas. Mas o que ficou claro para vocês aqui, que quando a gente fala de abordagem de homicídio social, nós estamos falando sobre o uso das duas classificações. Hoje de manhã respondi uma mensagem de um médico em um grupo do WhatsApp, e esses grupos atrapalham um pouco a gente, né? Porque a gente fica com vontade de responder, eu respondi. E ele disse, mas por que você disse que tem que colocar sempre a CID e a CIF? Olha, porque são classificações complementares. Qualquer laudo, relatório, parecer, atestado que fale sobre morbidade tem que falar de funcionalidade e incapacidade. Você precisa falar sobre as duas coisas. São classificações distintas, as duas devem estar presentes. Não se trata de uma substituição. A CID está presente para falar sobre funcionalidade, sobre morbidade, mortalidade, a CID, e a CIF, funcionalidade e incapacidade. Então, qualquer laudo, parecer, relatório, precisa conter as duas classificações para que seja um laudo, relatório, parecer completo. Senão, ele está incompleto. Tudo bem? Bom, eu vou usar dois exemplos práticos e eu espero que minha palestra seja rápida o suficiente. Aqui do lado esquerdo tem uma imagem ali da coluna martolese, uma cirurgia que, por causa de uma hernia de disco, por causa de um problema, precisou ser feito. Vocês estão vendo lá aqueles parafusinhos lá, né? Tá vendo isso? As duas imagens são as mesmas, mas aqui para o meu exemplo são trabalhadores diferentes. Lá você tem um homem de 42 anos, com 1,82 m e com 80 kg, e aqui também você tem um homem de 42 anos e com a mesma altura e peso. Só que aquele de lá, depois da cirurgia, ficou com uma limitação na inclinação lateral, limitação da rotação da coluna também, perda de força muscular local e alteração sensorial. Muito bem. Nós temos do outro lado o outro trabalhador que tem as mesmas limitações. Eu estou falando de força muscular, de mobilidade articular, e a gente tem alteração sensorial. Os dois têm o mesmo dano corporal. Eles merecem, então, a mesma indenização? Aquele lá é o engenheiro civil da obra, esse daqui é o trabalhador da construção civil. Então, primeiro ponto, as atividades que eles realizam são diferentes do trabalho. Aquilo que o engenheiro faz, as tarefas do engenheiro e as atividades do engenheiro são diferentes das tarefas e atividades do trabalhador civil. Nós temos duas pessoas com o mesmo dano corporal. Usa a tabela brasileira dos dois. Vai dar o mesmo resultado. Eles têm direito à mesma indenização? A CIF mostra essa diferença aqui, a tabela brasileira não mostra. Bom, se confunde frequentemente, profissionais da saúde e outras pessoas confundem dano corporal com incapacidade laborativa.
Anota aí. Dá para anotar? Ninguém tem caderno e caneta? Anota no celular, manda uma mensagem para você mesmo. Dano corporal não é equivalente à incapacidade laboral. Dano corporal não é equivalente à incapacidade laboral. E a extensão do dano está em qual dessas duas? Para diferenciar é necessário você usar, e aqui vem um ponto, instrumentos baseados na CIF. Porque é lógico, a CIF tem mais de 1.400 categorias. Sim, ela é extensa. Por que ela é complexa? Porque o ser humano é complexo. Então agradeça pela complexidade da CIF, porque ela é complexa para dar, para conseguir descrever a situação do ser humano, que é complexa. Ela tem que ser complexa o suficiente. Tudo bem? Porém, para finalidades específicas, existem instrumentos baseados na CIF. Vai fazer com que você não necessariamente utilize a CIF na sua integralidade, mas utilize um instrumento baseado nela para a finalidade específica que você pretende. E eu vou falar sobre dois instrumentos aqui principalmente. Não vi vocês mencionarem aqui, de vocês, a resolução da OMS 54.21, que urgiu, ou tornou urgente que os países membros utilizassem a CIF. Isso foi em 2001, 22 de maio de 2001. Não vi menção também a resolução 452 de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que adota a CIF para o SUS e Sistema Suplementar. E quero só lembrar que existem dois estados brasileiros, Maranhão e o Acre, que já têm leis estaduais de uso da CIF no Sistema Único de Saúde. E também existe um projeto de lei, que é da Política Nacional de Saúde Funcional, 1673 de 2021, que está na Comissão de Cidadania e Justiça, que merece uma atenção, porque é realmente um projeto importante, elegante, que ajuda na adoção da CIF. Vamos falar então de instrumentos baseados na CIF. E eu vou apresentar um principal, que é a tabela SCAPE. SCAPE do inglês é de alternativa, saída, e esse não era o nome da tabela, tá bom? Vocês estão vendo aqui, eu vou ter que, não está funcionando aqui, eu vou apontar lá, tá? Naquela foto ali, asking for new solutions. Então, procurando por novas soluções. Aí está vendo tabela da SUSEP, a SUSEP Table. Então eu estava dizendo ali que a gente precisa de uma tabela alternativa que substitua a tabela da SUSEP. Isso aqui é 2008, em Seul, reunião da OMS sobre as classificações internacionais. Lá no Brasil, eu estava dizendo essas coisas que vocês disseram aqui, tem muito acidente de trabalho, e se usa a tabela da SUSEP, olha só, ela vê o dano corporal ainda de um jeito muito simplório, a gente precisa de uma alternativa. E lá naquela primeira foto, foi ali que a gente começou, um pouco antes de Seul, em Hamburgo, 6 meses antes, um trabalho com 150 membros da OMS, para começar a extrair da CIF aquilo que seria importante para mensurar a incapacidade laborativa, para facilitar o uso da CIF para esse intuito específico. Então, nesse ano de 2018, a gente procurou estabelecer um processo de consenso, primeiro com os profissionais que entendem da CIF no mundo inteiro, na primeira fase, depois aqui com os brasileiros, para depois publicar a tabela ESC ou SCAPE. Foi publicada e está disponível para quem tem senha de acesso, nem todo mundo consegue, na Biblioteca Digital do STJ, Funcionalidade para o Trabalho e Perícias Biopsicossociais, a tabela ESC na sua publicação original, que eu escrevi junto com a Ivani Contini Bramante, que infelizmente não pode estar aqui, mas esse artigo foi escrito por nós, estamos lá, vocês, os trabalhadores, com certeza têm acesso, eu também posso fornecer o artigo para quem quiser. Aquela foto ali eu coloquei porque hoje em dia eles estão em contato com o Brasil, principalmente aquele do meio. Então estou eu à esquerda, o Manuel Yannis, que é um mexicano, líder desse grupo da OMS, da CIF hoje, teve reunião com o Centro Brasileiro há 2 meses atrás, mais ou menos, para falar sobre a CIF, porque o Brasil está se esforçando para implantar a CID-11 e está deixando um pouco de lado, né, a questão da CIF.
do Centro Brasileiro, que hoje é no Ministério da Saúde, não é mais na Universidade de São Paulo, uma pena. E o Olaf, que está do lado, eu gosto muito dele, ele é alemão, fez medicina no Brasil, hoje vive no Canadá, e é uma pessoa que pode contribuir e entender muito sobre a CIF no mundo inteiro. Está aí a fórmula. Não quero que vocês entendam o que significa a tabela ESC. Ela, na verdade, é uma fórmula matemática. Então, você tem uma tabela, sim, você tem uma tabela, você tem quadros com a seleção daquelas principais categorias que representam a incapacidade laborativa de um trabalhador. Quer dizer, para o engenheiro tem que selecionar os códigos, para o trabalhador da construção civil são outros. Se o engenheiro não consegue levantar e carregar um saco de cimento, isso não vai ter problema para ele, não vai gerar incapacidade laborativa, porque ele é engenheiro, ele não faz isso. Agora, para o outro trabalhador, isso é importante. Então, eu não posso aplicar os mesmos códigos com o mesmo peso para dois trabalhadores que fazem atividades diferentes. Certo? Então, a tabela se concentra em fazer a aplicação correta dos códigos que se referem ou descrevem melhor o caso, e depois desses códigos, com os qualificadores que vocês viram hoje exaustivamente, isso é muito bom, esses qualificadores são colocados na fórmula para ponderar o percentual final. Então, quando eu falo de tabela ESC, na verdade, o método é a fórmula e não exatamente as perguntas a serem feitas. Esse método, a tabela ESC, foi publicado em 2019, como eu disse, junto com a Ivani Coutinho-Bramante, mas entre os anos de 2021 e 2023, ele foi submetido a uma análise por grupos que usaram esses instrumentos. Não só a tabela ESC, como a BASEP, que é uma segunda que eu falei que ia mostrar dois instrumentos, né? E aí eles foram em grupos focais, foram testados, a fórmula foi atualizada, inclusive, e nós temos esse artigo de publicação, de validação, publica o processo de validação desses instrumentos. Familiaridade, confiança e validade no cálculo único para uso da CIF. Como é que você tem acesso a esse artigo? Bom, eu disse lá no início para vocês, naquele site, naquele ícone, vocês teriam acesso, vocês vão poder ter acesso aí. Esse projeto foi um projeto da Universidade de São Paulo, lá de Ribeirão, está ali em cima, estão a identificação numérica deles, né? E a tabela ESC e o método BASEP são dois métodos que se concentram na aplicação de uma fórmula com códigos da CIF. Qual a diferença entre eles? A tabela ESC, ou ESCAPE, é alternativa, ela é aplicável exclusivamente quando se trata de incapacidade laborativa com nexo causal ou concausal. Então, ela tem uma aplicação específica. Eu não aplico em qualquer caso. Se a pessoa tem um problema que não foi gerado pelo trabalho, que o trabalho não tem nenhuma relação, a tabela ESC não está aplicável. Ela só está aplicável para medir incapacidade laborativa quando existe nexo causal ou nexo concausal. Se não existe, não tem tabela ESC nesse caso. Em outros casos, o que é BASEP? São os siglas dos componentes da CIF, em inglês. Body, Activities, Structures, Environment, Participation, é isso. E na BASEP, você, o técnico, o médico, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, ou a dupla que está usando, lembra que esses métodos, eles são melhor aplicáveis quando você tem dois profissionais de áreas distintas aplicando. Tá? Vamos supor que eles concluíram juntos os 11 principais, são 11 códigos principais da CIF para descrever um caso, sendo que desses 11, 7 são elementares e fundamentais, 4 são complementares. E aí, no método BASEP, você também chega com um percentual final. Então, no primeiro eu falo sobre disability, do modo geral, e no segundo, de work disability, ou nexo causal. Existem muitos outros métodos baseados na CIF, muitos outros instrumentos. Vocês já ouviram falar do IFPR, do IFPRN, do instrumento unificado, que são instrumentos que o Brasil usa em outras áreas, mas existem muito mais. Veja aqui, o Model Disability Survey já tem versão em português, é um inquérito de saúde baseado na CIF e é da Organização Mundial da Saúde, aqui do lado direito. Olha aí para que ele serve. Tá?
tem o ADC-CIF Score, apuração do dano corporal. Isso é um site, um artigo. E olha, nós estamos falando aqui de dano corporal. Você vê que também tem um instrumento baseado na CIF, que óbvio vai usar apenas funções e estruturas do corpo, para medir dano corporal como a CIF. É o ADC-CIF Score. E existem aí, tem o DAS, MPAV, tem muitos outros. Na CID-11, vocês podem observar lá nos suplementos, vocês vão ver 3 instrumentos baseados na CIF, o Models Survey, o DAS e o anexo 9 da CIF. Estão lá ao final. CID-11 você encontra no Google, muito fácil, em inglês, está à disposição. Bom, diferenças entre esses 2 instrumentos. A BASEB, você seleciona 11 códigos, sendo que 7 são de atividades e participação, quer dizer, a matriz de informação, e 4 são de funções e estruturas, que é um complemento. Coloca na fórmula para ter o resultado em percentuais. Na tabela ESC você tem uma mescla, algumas perguntas estruturadas e prontas sobre a participação, sobre fatores ambientais, sobre alterações nas funções e estruturas do corpo, e depois aqueles específicos da atividade laborativa. Isso vai variar de acordo com a profissão. Você vai aplicar os códigos inerentes às atividades que aquele profissional realizava, porque você tem que medir a incapacidade para o trabalho para o qual ele se inabilitou. Então você tem que considerar quais são as atividades daquele trabalho para o qual ele se inabilitou. Você não vai perguntar outras coisas, você vai perguntar aquilo que importa para medir aquilo que a lei diz que você tem que medir. Aqui está a cara da tabela ESC. Está a cara da tabela ESC dentro de um sistema, de um site. Você pode aplicar manualmente com a fórmula, você pode aplicar usando um arquivo do Word, um arquivo do Excel, ou você pode usar o site. São esses os componentes. Começa pelos fatores ambientais, obviamente, porque isso é muito importante. Vai para a vida cotidiana, entra na seleção de 3 ou 7 categorias que representam a capacidade laborativa e chega até o nexo. Está vendo lá o nexo? O nexo você vai ter que dizer se é causal ou se é concausal. Ah, não tem nexo. Não tem nexo, para por aí, esquece a tabela. Você não vai usar. Ah, ele tem incapacidade completa. Então, espera um pouco. A incapacidade a gente precisa classificar em relação ao tempo. Ela é permanente ou ela é temporária? A gente precisa classificar em relação, no caso de incapacidade laborativa, você precisa dizer se é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional. E em relação ao grau, se ela é completa ou se ela é parcial. Se você já tem elementos o suficiente para dizer que a incapacidade é completa, para que você vai aplicar a tabela? Se a incapacidade já é completa, esquece a tabela. A tabela só serve para medir a incapacidade parcial, para dizer qual é o percentual dessa parcialidade. Certo? Então, esqueci de dizer isso. Além de dizer a causa, se é causal ou se é concausal, se for concausal, você vai ter que dizer na tabela se é concausalidade, se é pré-existente, concorrente, concomitante ou superveniente depois. E se é de grau 1, grau 2 ou grau 3. Escutei também sobre isso hoje. Mas a nossa referência é outra, é da Espanha, mesmo assim, muito parecida com o que foi dito hoje. Fiquei feliz de ouvir. E ela dá aqui a incapacidade lá, o percentual de incapacidade, e sugere, recomenda o percentual indenizatório, que eu sei que isso não é o papel da tabela, tá certo? E segundo aí é só uma sugestão. Porque se a incapacidade é de 50% e o nexo é concausal, significa que a empresa não é 100% culpada daquilo, certo? Então eu tenho uma incapacidade de 50%. Mas é nexo concausal grau 2. A empresa só é culpada por metade dessa incapacidade. Então lá vai dar 50 e aqui vai dar 25. Como sugestão. Ela faz isso. Esse é o site da OMS, que me perguntaram hoje, por que eu tenho que usar a CID e a CIF também? Assim, porque existe. Né? Se divirta e use todas. Você vai ter que usar 3. Fica feliz, por enquanto você está usando só 2. Porque em breve vocês, profissionais da saúde, vão ter que usar CID, CIF e a classificação de intervenções, que está em desenvolvimento. Esse aqui é o site da OMS.
Está lá no Gov, consegue entrar, tá bom? Para você conhecer um pouco mais. A gente tem informações sobre elas, tem o browser, tem cursos, tem o site do ICF Education, que foi citado hoje pela Carolina Beltrame, e está à disposição de vocês também. Estão aí as 3. Então, em um período curto de tempo, 2030 é curto de tempo, nós já estamos em 2025. Eu, quando dei minha primeira palestra da CIF, eu falava sobre como seria a pirâmide populacional em 2025, que eu já tinha estudo sobre isso, né? E olha, nós estamos em agosto de 2025, minha primeira palestra sobre a CIF foi num grande hospital aqui da capital, lá no Morumbi. Tive a oportunidade de trabalhar numa comunidade internacional, e foi em agosto de 2004. Então, nesse mês, eu completo 21 anos falando sobre a CIF, e muito feliz de ter ouvido durante o dia inteiro tanta gente importante falando sobre a CIF, que não é minha primeira esposa, não é minha segunda esposa, é só a CIF. Eu cheguei no obrigado, e eu acho que a minha palestra foi a mais rápida do dia. E agora eu posso ficar mais calmo para falar um pouco mais com vocês a respeito do tema. Eu quero lembrar que algumas dificuldades que vocês acham que vocês têm, na verdade vocês não têm. É difícil encontrar quem é que conhece a CIF, né? Alguém perguntou isso. Tá, a CIF é uma solução, mas quem é que conhece a CIF? Eu vou mostrar algumas pessoas. Né? Aqui no palco tem uma empresa, a Ergon Litoral. Fica em pé, Laura, por favor. Laura é ergonomista, a empresa dela era de ergonomia apenas, e hoje ela, além de trabalhar com ergonomia, faz uso da CIF em todas as outras vertentes, inclusive que sabe usar a tabela S, sabe usar a Basel, e ensina outras pessoas a fazerem também. Tem uma profissional aqui, a Bibiana continua aqui, tá? Quem pede Bibiana é do Sistema Único de Saúde, orgulho do SUS. Ela é aqui de São Bernardo do Campo, funcionária da Secretaria de Saúde, conhece a CIF, foi em 2009 que você começou, e é claro que ela enfrenta dificuldades na prefeitura para a implantação plena da CIF, mas já faz uso da CIF aqui em São Bernardo do Campo há mais de 15 anos. IB Saúde, Instituto... Acertei, Carol? Carolina, pode ficar em pé, por favor. Médica do trabalho, conhece a CIF, usa a CIF, há bastante tempo. A Paula Martins está aqui? Tudo bem? Paula Martins? Paula Martins é conhecedora da CIF, é expert, ela não é brasileira. Paula é cidadã do mundo, ela fala francês, espanhol, inglês, português, e ela ajuda as pessoas com questões de tradução técnica, inclusive em relação à CIF e aos documentos relacionados à CIF. E pode ajudar em caso de alguém ter alguma dificuldade. Douglas Garcia, está aí. Quantas gerações? 700 e? Mais de 700. Mais de 700. A ensina a CIF desde quanto tempo? Lá em 2011. 2011, 14 anos ensinando a CIF. Certo? Muito obrigado pela presença dos seus mentorados. Por último, mais importante, o Agamenon Martins, um bom assim. Quem pega, doutor, por favor. Então, assim, quem é advogado, quem entendeu sobre a CIF, procura ter advogado. Eu não tenho dificuldade de se encontrar quem conheça a CIF. Eu mostrei aqui alguns fisioterapeutas, para conhecer como é o trabalho com a CIF. Essas dificuldades podem ser todas diminuídas. Tá? Existem instrumentos que facilitam, não são instrumentos desenvolvidos por pessoas, mas por processos de consenso. Não são consensos aleatórios, mas vinculados a trabalhos de universidades. Não estou falando de qualquer universidade, estou falando da Universidade de São Paulo, que eu fui aluno por 11 anos, e tenho orgulho disso, é uma universidade séria. Esses instrumentos foram desenvolvidos lá dentro, com pessoas que conhecem a CIF lá e também internacionalmente. Então, nós temos uma base sólida para transformar uma situação de injustiça, me permitam falar isso,
para uma situação de justiça. Isso porque eu sei que eu posso afirmar, há elementos suficientes para eu afirmar que a SUSEP prejudicou muitos trabalhadores ao longo dos 30 anos em que ela foi utilizada. E a revogação da SUSEP é uma atitude sensata, porque ela nunca deveria ter sido usada na Justiça do Trabalho. Então, a gente fazer essa substituição é importante porque nós vamos abrir espaço para fazer justiça. E também me permitam dizer que fazer justiça seria, sim, aumentar o percentual das indenizações para ajudar a reparar melhor aquilo que acontece com cada ser humano que sofre um acidente de trabalho ou desenvolve uma doença ocupacional. E isso acontece de uma forma que no futuro nós vamos educar as empresas por meio dessas indenizações. E aí sim a gente vai sair do quarto lugar e ficar mais longe, porque é a punição, e permitam dizer isso também, que vai educar as empresas a promover a saúde e a proteger o trabalhador. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Você conduziu com muita excelência para uma abordagem técnica, sensível e profundamente atual da ciência, demonstrando sua aplicação como ferramenta científica e biopsicossocial para a análise da funcionalidade e da incapacidade de contexto do acidente do trabalho. Em nome da UAB São Bernardo do Campo, da Escola Judicial do TRT da Segunda Região e da Universidade Metodista, te expressamos o nosso profundo agradecimento. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final do nosso evento. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a confiança de vocês todos por eu poder fazer parte desse projeto, desse dia tão bacana, que eu já aprendi muito aqui com vocês, tá? O evento da SUSEP é um novo critério da reparação por incapacidade laboral, com o sentimento de missão cumprida e a certeza de que este encontro representou um marco na construção de uma nova perspectiva técnico-política sobre a análise da incapacidade laborativa no Brasil. Ao longo deste dia, discutimos com profundidade e pluralidade os limites da abordagem tradicional e os caminhos de superação a partir da Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, como critério mais justo, técnico e aderente à realidade biopsicossocial do trabalhador. Agradecemos a cada um que esteve aqui, todos os palestrantes e debatedores, cujas contribuições enriqueceram este debate de forma inequívoca. Agradecemos também às instituições envolvidas, OAB de São Bernardo do Campo, Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Escola Judicial do TRT2 e Universidade Metodista de São Paulo, pelo apoio, estrutura e confiança na realização dessa iniciativa. Um agradecimento especial aos idealizadores do evento, Dr. Francisco Pereira Jorge Neto e o Dr. Thiago Mirigal, cuja visão e dedicação tornaram essa proposta uma realidade. Que este seja apenas o início de uma jornada de aprofundamento técnico, transformação cultural e evolução jurisprudencial sobre o tema. Muito obrigada a todos e tenham um excelente retorno. Muito obrigada.